Quando surge família Palmeiras, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no Residência dos Porcos. Estou, hein, família? Véspera de derby, véspera de clássico. Amanhã, sabadão, lá na Arena Barueri, o Palmeiras enfrenta o Corinthians às 6h30. E tô trazendo um corte aqui pra vocês sobre a estreia do Paulinho, hein, mano? Finalmente, Paulinho é informação, hein? A gente vai estar analisando aqui. Paulinho vai estar relacionado para o jogo de amanhã. Talvez fique no banco de reservas, podendo entrar no segundo tempo. Também temos a informação aqui do Massini, trazendo todas as últimas notícias a respeito da preparação do Palmeiras para esse clássico de amanhã, beleza? Se você ainda não é inscrito, peço que se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário aqui para fortalecer, beleza? E é isso, sem mais delongas, bora pro vídeo. Vamos lá, hein? Vamos começar por aqui. E aí, PVC? Posso começar com um destaque de informação? Boa tarde, primeiro. Tudo bem? Boa tarde. Ele fica tão animado com a notícia. Antes do boa tarde do PVC, informação. É informação. A gente chega no estúdio e fala boa tarde para todo mundo. Aí a gente entra no estúdio e fala boa tarde para você, mas a gente tá aqui já conversando sobre tudo. Paulinho vai pro jogo sábado. Saiu uma bomba, hein? Paulinho vai relacionado pro jogo, vai pro banco de reserva sábado contra o Corinthians. Excelente. É o dia do retorno do Paulinho depois de ter sido contratado. Pode ser a estreia dele. Sim. É provável que seja uma situação parecida com o Pedro. Calma, ele não vai entrar arrebentando, fazendo gol. Mas ele volta a ser relacionado sábado contra o Corinthians em Barueri. A ideia é minutagens, assim, para ele ganhando o ritmo de jogo. E aí, para depois ele começar a figurar no time titular. Não, vai ser uma coisa bem, assim, moderada, conta-gotas. Bem aos poucos, aquele controle de minutagem. Como vem sendo, não, né? Ontem, na verdade, o Pedro entrou em campo no segundo tempo. Essa é a ideia, né? Tem que ter muita cautela, tá voltando agora. Vamos devagar, passo a passo. Vamos falar um pouquinho do derby antes da gente encerrar aqui o fim de papo. Tem alguns minutinhos ainda, então eu queria já esquentando. Lembrando que no sábado a gente vai ter um fim de papo especial. Você sabe que normalmente a gente faz terça, quarta, quinta e domingo. Mas derby é derby, né? Então a gente vai fazer um fim de papo no sábado, às 20h30 com Casagrande, Trajano e Alicia Klein. Eu, se fosse você, assistiria, porque vai estar bom. E aí, no domingo, a gente tem PVC, Mili e Renato Maris Prado. Fechado? O Palmeiras fez uma postagem um pouco misteriosa, Massini, colocando ali força máxima. É sinal de que o Paulinho vem para a sua estreia. Para o banco, ele deve ir com certeza, né? Pro banco sim. Agora acho que o estagiário tomou um chá aí meio esquisito aí, né? Porque ele coloca, é um caça-clique danadinho, hein? Danadinho esse menino aí, esse estagiário. Porque, veja, o que eu tenho de informação, né? O Maurício já esteve no banco e beleza, no jogo agora no meio de ontem, né? Então o Maurício está recuperado, né? Não dá para jogar 90 minutos ainda, mas está apto. O Veiga não vai fazer cirurgia no ombro, que é uma ótima notícia. Aí o Marcos Rocha e o Paulinho treinaram no. Oi? O Veiga fora do jogo. Sim, tá fora, vai ficar um mês fora, mas não vai fazer cirurgia, que era o temor ontem, né? Que foi uma luxação, não houve ruptura lá daquele. Tem um negócio chamado manguito, não é isso, Renan? Aqui tem um. Enfim, tem um negócio no ombro aí. Então ele teve uma luxação e vai voltar daqui a um mês. Marcos Rocha e Paulinho treinaram normalmente. A previsão do Paulinho era metade do mês de abril, né? Hoje é dia 11, amanhã já passou, né? Hoje é sexta já. Então amanhã é dia 12, então tá quase lá. Seria interessante ter o Paulinho no banco para que ele possa jogar alguns minutos, né? Nesse jogo contra o Corinthians, que tem bastante coisa envolvida, né? Tem a questão do que aconteceu no estadual, o mau humor da torcida do Palmeiras com o Rios, só tem a ver com as lambanças que o Rios fez dentro de campo nos jogos contra o Corinthians. E é uma grande oportunidade para ele, para o Richard Rios e também para o Palmeiras, de virar a página do estadual e começar a olhar para o ano, né? Acho que é uma boa oportunidade. Se espera um público grande, né, na Arena Barueri, mesmo que o torcedor do Palmeiras não gosta de ir lá, mas se espera aí pelo menos 28 mil, 29 mil, capacidade do estádio é 32 mil, deve se esperar um grande público. Não dá, né? Não dá derby. Com todo respeito, a Arena Barueri, não dá.
Esse É o que esse é um temos para detalhe hoje. importante. A É o que torcida temos do para hoje. Palmeiras não gosta de ir lá, né? A torcida do Palmeiras não gosta. Eu ia perguntar justamente isso pro Massini, como é que tá a adesão dos torcedores a esse derby lá em Barueri, porque o treinador não gosta de ir lá, ele já declarou, né? O treinador não gosta do ambiente que é criado para se jogar em Barueri. A torcida também não comprou muito a ideia. Sempre que o Palmeiras joga lá, o número de torcedores é muito pequeno, né? E para um derby, pô, o clima tem que ser completamente favorável, né? Tem que ser aquela pressão no adversário. O que a torcida do Corinthians fez aí? A torcida do Corinthians ajudou literalmente o time a ganhar o campeonato. Acabou o jogo, a torcida acabou com o jogo literalmente. Então, a torcida do Palmeiras tem que... Né? Não sei qual que é o movimento que o Palmeiras tem feito nesse sentido, se é baratear ingresso, porque tem aqui em Barueri tem muito torcedor do Palmeiras, mas a torcida maciça do Palmeiras é a que vem de São Paulo, então tem mais o deslocamento, enfim, não sei o que a diretoria do Palmeiras tem feito para atrair a comunidade aqui para Barueri para fazer essa pressão necessária, né? Tem duas coisas aí, né? O Rosa pode ajudar também. Primeiro, quando o Palestra Itália estava no chão, o Palmeiras foi jogar na Arena Barueri sem problemas. A torcida abraçou o estádio, era até pior do que é hoje, né? Tinha menos condições. E o Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil e rebaixado no final daquele ano. Então, não havia até então nenhum problema. O problema surge quando Leila Pereira começa a dizer essa segunda casa, e ela ganha lá a concessão e começa a impor ele como uma opção para o torcedor palmeirense. E aí os caras ficam de bico e ficam bravos com a presidente. Então começa a ter uma cisma, uma rusga, e também a direção do Palmeiras não faz nada para ajudar. Por exemplo, só agora, né, que eles conseguiram lá uma linha de ônibus para o sujeito sair do metrô e chegar no estádio, né? Sair do estádio, chegar no metrô. Mas ora bolas, se a Pompeia, né, que no caso só tem Vesúvio aqui quando o Palmeiras perde, eu moro aqui, ali, você tem um ônibus que é patrocínio Palmeiras. Custava se colocar 40, 50 ônibus para o sócio avante ir para lá? Custa. O que é que custa? Quanto custa, né? De repente a gente faz uma vaquinha aqui e ajuda, porque não é possível. Tem uma insensibilidade da direção do Palmeiras, não é de hoje, não. Não é só culpa da Leila, não. Começou lá com o Paulo Nobre. A respeito disso. Por exemplo, tem show aqui, eu moro a 900 metros do Allianz. Tem show no Allianz? Às vezes eu desço lá, tem roubo de celular, não tem cerco, tá todo mundo na rua tomando uma, né? E também o cara sai chubregado, faz xixi na rua, do mesmo jeito que tem no jogo de futebol. Mas é o jogo de futebol que paga o pato, sempre, né? Sempre é o jogo de futebol que paga o pato. Então, é preciso também que a direção do Palmeiras tenha esse olhar. Falar, pô, vamos lá, é um problema insolúvel. Se o Palmeiras, para o Palmeiras ter o Allianz Parque, ele tinha que ter, teve que abrir concessões. Vai demorar 20 anos para isso terminar. Então não tem outro jeito. O Pacaembu não tem jeito, não tem alvará. Né? Jogar no Morumbi é um inferno. Você lembra a confusão que foi? Né? Os dois dirigentes, torcedor bravo, tem que jogar lá. Vai fazer o quê? Vai jogar onde? Entendeu? Mas essa saída que você deu é Exatamente. perfeita. Bom, tem que jogar lá. Tá ganhando uma bolada com os shows, etc. Pô, mantém pelo menos um mínimo de conforto para sua torcida. Claro. E outra coisa também, né? A gente sabe, eu já vejo um ponto do copo meio cheio, viu, Mancini? Eu acho que é clássico, viu, Renan e Dom? Acho que é clássico, o torcedor vai abraçar, o torcedor vai. O torcedor tá mordido, né? Do jeito que foi a final e vai ajudar naquele momento que o time precisa, né? É um jogo muito importante. E vão essas questões de não gostar de jogar lá, até o treinador já falou que não gosta, os jogadores ficam incomodados, e realmente lá quem já foi lá na Arena Barueri sabe que é difícil chegar lá, é difícil até trabalhar, nós, né, Massini, quando vamos trabalhar lá é complicado, né? Mas não tem jeito, né? Não tem, Não, agora o torcedor do melhorou, viu, Palmeiras nesse Rosa? ponto. Melhorou? Agora Nesse melhorou, ponto. melhorou. O estádio foi reformado, tem comida, né?
tem lanchonete funcionando, melhorou a estrutura, né? Depois que a Leila assumiu, evidentemente, melhorou, né? Isso eu Então me é que o preocupo Massini é logo dos com isso. meus. Se tem comida, tá tudo bem. Ah, Mas eu vejo, eu torço, agora vamos falar sério, acho que o Renan, como o Adão falou, esteve lá, que não se transforme o jogo num clima bélico, né? Porque a gente sabe que não terminou bem lá, né? Tem jogos que não terminam bem, entendeu? O torcedor do Palmeiras ficou chateado, né? A gente sabe aquela polêmica da bola, os fogos, né? Quando foram, não sei se o torcedor do Palmeiras também é maluco de revidar também essa coisa de atirar fogos. Torço, viu, Domi, para que no sábado vocês não falem de invasão de campo, de briga, de jogadores falando, né? Mas a gente tem uma expressão que os jornalistas usam, não sei se o Renan fala, tem jogo que não acaba, né, Renan? Tem jogo que não acaba, né? Que você E sabe vai, que vai- Gente, mas infelizmente o fim de acabou, papo acaba, para nossa não. tristeza. Que triste. Rapaziada, vimos aí então, né, as notícias do Verdão, essa preparação para o jogo de amanhã com o Corinthians. E o André Hernan, juntamente com o PVC, né? Na verdade, o PVC trouxe em primeira mão a notícia, a informação de que o Paulinho deva estrear amanhã, hein? Relacionado, pelo menos ele vai estar, deve começar no banco, provavelmente, porque ele tá, né, voltando de um processo de recuperação. Mas se ele entrar para ganhar minutagem, pelo menos uns 15 minutos, 20 minutos, vai agregar em muito, não só na parte tática, quanto na minutagem pro jogador mesmo, né? Na parte de condicionamento físico, tempo de bola. Vai ajudar muito o Palmeiras. O Paulinho, quanto mais cedo ele começar a jogar, porque já tá demorando, na verdade. Que seja contra os Gambá e que seja ele chegando e já metendo gol logo na estreia. Pô, seria ideal, imagina. É isso, família. Agora eu tava nas andanças pelo Twitter aqui, né? Aí vi um campinho aqui de uma possível escalação, como deveria ser o Palmeiras ideal. E eu compactuo muito com essa ideia aqui, por isso que eu resolvi trazer para vocês. Os créditos vão estar aqui na descrição, tá? É o Twitter do Palestra Central. Ele trouxe assim pra gente, ó. O Everton no gol é teoricamente, um 3-5-2, né? Aí teria aqui Naves, Gomes e Murilo. O Everton no gol, logicamente. Emiliano, Martinez, Evangelista. Felipe Anderson na direita, onde ele jogou muito bem, né? No último jogo contra o Cerro Porteño. Jogou muita bola. Estevão centralizado como um camisa 10, né? Como muita gente acha que ele deva jogar. Eu acredito que ele deve render muito bem por aqui também, flutuando atrás dos marcadores. Piquerez na ala esquerda. Aí temos Vitor Roque e Paulinho. Mas Paulinho, obviamente, a gente sabe que não vai começar jogando. Mas esse seria um Palmeiras ideal, cara. Eu acho que o que a gente tem de melhor hoje em dia. Obviamente que aqui com a saída do Estevão, provavelmente essa vaga deva ficar com o Veiga. Como o Veiga não tem jogado muito bem, se o Maurício retornar de lesão e voltar jogando o que ele estava jogando antes de se machucar, o Maurício pode tomar essa vaga de titular aqui também, jogando pela meia. E eu só colocaria aqui o Naves. O Naves parece que teve uma sondagem aí do Botafogo, se não me engano. Não sei se foi proposta, foi só uma sondagem mesmo. Mas uma péssima notícia também se o Naves sair direto para um concorrente direto. Não acho que o Palmeiras deva vender somente para rival. Cara, eu só colocaria aqui o Fux ainda. Tem jogado muito bem. Eu gosto da saída de bola do Fux. Ele faz um lançamento aqui na ala, consegue sair muito bem, né? De trás, com um passe de bola tranquilo. Colocaria só o Bruno Fux aqui. Aqui, Gomes e Murilo tá tranquilo. E, cara, eu ainda acredito no futebol do Richard Rios, por mais que teve toda aquela polêmica, né? Ele ter mandado a torcida calar a boca no último jogo, quando ele fez o gol da vitória contra o Tenho, né? Pela Libertadores. Por mais que ele já tenha falhado 3 vezes em erros cruciais contra o Corinthians, inclusive na última final do Paulista agora, em vez de ele cortar aquela bola para lateral, lá deu de letra, a bola sobrou pro Memphis, aquelas coisas que a gente já sabe, bastante de lembrar, né, mano? Por mais que ele tenha ramelado nessas questões aí, cara, eu ainda gosto do futebol do Rios, acho que ele joga muito bem, mano, cara, ele é um cara bom, mano, dá pra ver que ele é bom de bola, não marca muito bem, mas na parte ofensiva ele desenrola muito. Eu colocaria aqui o Rios no lugar do Evangelista. De resto, esse seria o Palmeiras ideal. Isso é óbvio que é mais pra frente, quando o Paulinho tiver condições. Pra amanhã no caso, aqui deva ser ainda Facundo Torres. Cara, com esse cenário aqui, com esse time, quando tiver todo mundo em boas condições,
bota aqui o Paulinho de titular, de Rios e Fux aqui, eu acho que seria o Palmeiras ideal, cara. Mas é isso, família. Essas foram as informações de hoje. Tá chegando, tá chegando o derby, né? Amanhã, 6h30, lá na Arena Barueri. E é isso, cara. O Palmeiras tem se preparado e vamos que a gente consiga desempenhar um bom futebol e principalmente ganhar dessa gambazada aí que tá engasgada na nossa. Lembrando que os créditos vão estar todos aqui na descrição. Se você ainda não é inscrito, peço que se inscreva aqui no canal Residência do Porco. Deixe o seu like para dar uma moral pra gente, beleza? Para que esse vídeo seja impulsionado e chegue em mais palmeiras. Que a gente cresça a mídia alternativa do Verdão aqui, nessa rede aqui, beleza? Tamo junto, família. Hoje ainda tem mais um vídeo, vou soltar mais um vídeo parte da tarde. Então fica atento aí, ative as notificações para não perder os próximos vídeos, fechou? Avante palestra!